Por que temos a preferir as red flags ao invés das green flags? Bom, o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas andam com muito medo de se relacionarem. Então, olhar para as red flags tem muito mais a ver com aquilo que você consegue tolerar dentro de um relacionamento. Por exemplo, se imaginar namorando com aquela pessoa em base daqueles defeitos que ela aparenta ter. Ou até mesmo do tipo, eu gosto de frequentar barzinhos. E essa pessoa que eu tô conhecendo, ela é mais caseira, ela gosta de ficar em casa. Então ela vai ter momentos que eu vou querer sair, ir para o barzinho, e essa pessoa vai querer ficar em casa. Então aí pode ser que não dê certo pra mim, pra eu me relacionar com essa pessoa. Ou então, ir para o barzinho ou não ir também não é tão, assim, tão importante pra mim. É justamente isso, né, o que que eu tolero num relacionamento, e o que que eu consigo lidar até aqui. Ou a gente pode pensar também que hoje há um medo das pessoas se relacionarem, né, aquele famoso bloqueio emocional que todo mundo conhece. Basicamente, o medo de começar a se relacionar e depois ser abandonado pelo parceiro ou pela parceira, que é também o que a gente chama na psicanálise do medo do desamparo. O desamparo é um conceito muito importante na psicanálise. O Freud conceituou esse termo lá no século XIX e ele explicou que nós temos uma estrutura psíquica de desamparo, ou seja, para ele o desamparo ele é estruturante. O Freud fala que desde bebezinho a gente já nasce com esse desamparo e que ao longo da nossa vida a gente vai passar por diversas situações das quais a gente vai se sentir desamparado, que basicamente nós somos seres sociais que de vez em quando ficamos sozinhos e individualizados. O autor ele cita um grande exemplo, que é quando o bebezinho começa a fazer um processo de desmame do seio da mãe. Desde esse momento, a gente já começa a sentir esse desamparo quando a gente vai largando do peito da mãe, que é o que o autor explica que nós somos inerentes a essa existência do vazio e do desamparo. É muito comum hoje as pessoas já se queixarem de ter sofrido por amor. E aí o Winnicott vai explicar sobre isso no seu texto O Medo do Colapso, que só tem medo do colapso quem já vivenciou uma situação de colapso. Daí, por exemplo, hoje na nossa sociedade é muito comum, desde criança, os pais saírem para trabalhar e os filhos às vezes ficarem em instituições como escolas, cursos e às vezes até com babá em casa. Isso também tem a ver com esse desamparo dos pais em relação às crianças. Então a criança já cresce num ambiente que às vezes ela vai sentindo falta dos pais. Nossa sociedade hoje nunca teve tantas oportunidades de desejos e sonhos realizados. Mas também a gente não está tendo muitas afinidades nas nossas relações. Relações líquidas, relações superficiais. Tem um livro de um filósofo marxista que fala sobre que tudo que é sólido pode desmanchar. Ele explica exatamente essa situação da sociedade moderna que a gente vive hoje. O continente seguro e sólido, ele não existe mais na nossa sociedade e nos nossos relacionamentos hoje em dia. Essas relações líquidas deixam a gente o tempo todo se sentindo desamparado. É como se o outro tivesse ali do lado, mas também não tá, que é muito superficial, muito líquido, né? Ele escorre pelos nossos dedos. Que é isso que o autor explica nessa obra. Com base nesse contexto, a gente consegue pensar sobre o texto do Winnicott, que é o medo do colapso. Por conta de toda essa contextualização de desamparo, relações líquidas, amizades superficiais, a gente fica vivendo o tempo todo o medo de viver um colapso de relacionamento. O medo que fica é: não vou me relacionar, porque eu já vivi esse colapso e é terrível. Além disso, há também o conceito do Freud de compulsão à repetição, que já é uma outra situação, que é aquilo que a gente fala, que a pessoa sempre repete em relacionamentos o mesmo estilo de pessoas, que é o famoso dedo podre. A pessoa, ela é regrada ali pela pulsão de morte e ela vai repetindo para tentar elaborar um sintoma que ela precisa resolver lá na terapia. Então ela recorda, repete, repete, repete e nunca elabora. Então aí pode vir também esse medo de se relacionar, ficar tentando olhar para red flags, né? Mas isso também vai acontecer se a pessoa tiver em análise, se ela tiver em terapia, para ela poder deixar de encontrar pessoas nesse tipo de perfil de relacionamento e mudar dentro de si a forma como ela pode olhar as red flags do outro e conseguir se prevenir, se autopreservar e vivenciar de um jeito que ela consiga viver mais saudável. Claro que esse é muito mais complexo, porque o Freud ele explica
que a pessoa recorda e repete, repete, justamente porque ela não sabe, e ela faz porque não sabe. Então é muito mais difícil sair dessa situação até que a pessoa consiga tomar consciência dessas situações que ela está repetindo na sua vida, que pode ser até uma forma da pessoa resolver as experiências traumáticas lá da primeira infância que ela teve com os pais, os familiares. E aí ela fica tentando dominar essa situação através de relacionamentos amorosos muito complexos e muito difíceis.